acompanhando o tema que me foi colocado, que é o tema de missões. Vamos orar, vamos reclinar a cabeça, pedir que Deus possa assumir todo o controle e cada palavra, cada pensamento, cada ideia seja transmitida aos irmãos com temor e tremor. Senhor Deus e amado Pai, eu oro em nome de Jesus pedindo graça, porque apenas Tua graça me basta, apenas Tua graça é suficiente para mim. Ó Deus, e para todos nós somos dependentes dela, carecemos dela para todo movimento no reino, para pregar, para evangelizar, para sair em missões. Ó Deus, para edificar os santos. Cada movimento nosso no reino de Deus precisamos, ó Pai Celestial, de Sua graça. Nós não somos suficientemente qualificados para fazer absolutamente nada. Até mesmo a invocação, Senhor Jesus, ninguém pode fazê-la senão por inspiração do Seu Espírito. Por isso, meu Deus, eu peço Sua graça, peço Sua inspiração, peço a Sua misericórdia na transmissão do sermão dessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26. Esse é uma cena que se repete em 3 dos 4 evangelhos, mas calharia melhor para todo o ritmo e a dinâmica do sermão dessa manhã ler esta cena como retratada pelo evangelista Mateus. Mateus capítulo 26, dos versos de 1 ao 13, diz a palavra de Deus. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Que Deus abençoe. Eu quero começar num tom um pouco mórbido e sombrio, lhe fazendo a seguinte pergunta. O que você faria se soubesse que iria morrer num espaço de 1 semana? Que no domingo que vem você já não estaria mais aqui com sua igreja, seus amigos, seus irmãos, seus pastores, porque é exatamente o que o texto retrata. Jesus está a 1 semana da crucificação e da sua morte. Ele tem plena consciência de que morrerá. Os primeiros 5 versículos do capítulo 26 são versículos em que Jesus narra conscientemente que iria morrer. Portanto, eu volto à pergunta. O que você faria se soubesse que iria morrer em 1 semana? E como você gastaria seu tempo? Eu, por curiosidade, há um
um pequeno departamento aí do portal Yahoo, chamado Yahoo Respostas, e eu fiz essa pergunta lá ao departamento do Yahoo para saber se alguém já havia respondido esta pergunta alguma vez. E eu fiquei surpreso. Havia muitas pessoas que se candidataram, se aventuraram a responder a pergunta: o que você faria se soubesse com antecipação de uma semana que você morreria? Respondeu, porque todos os que responderam foram homens, o que me obrigou a fazer uma pesquisa ainda mais exaustiva, porque depois eu fui tentar buscar o que as mulheres responderam. Então, lá no Yahoo Respostas, todos disseram, e todos que responderam a pergunta eram homens. Respondeu: eu procuraria a minha família, os meus amigos, e esperaria pelo desconhecido. Outro homem, outro rapaz, respondeu: eu somente esperaria. Faria nada, não teria nenhuma reação, eu não teria nenhum movimento em direção a qualquer propósito, eu simplesmente sentaria impactado com a notícia e esperaria a morte chegar. Um outro me deu uma resposta que eu confesso que aí, enquanto preparava o sermão, eu caí na gargalhada. Ele disse: eu dormiria. E aí eu fiquei pensando se ele estava imaginando que poderia enganar a morte com o seu sono. Eu dormiria. Uma quarta pessoa disse: eu morreria de medo assim que fosse informado e não teria sossego nessa semana última de vida que eu teria pela frente. Mas há uma que eu cheguei a copiar letra por letra, palavra por palavra, vírgula por vírgula, a sua resposta. Ele disse: eu pediria 20 mil reais emprestado. E se ele tivesse com isso na cabeça para entregar aqui, para cumprir o alvo missionário da igreja, que é de exatos 20 mil reais, eu entenderia, mas observe como ele gastaria os 20 mil reais dele naquela semana. Eu compraria um bom caixão, elaboraria meu testamento, que eu não sei que testamento é esse, porque se ele pede 20 mil reais emprestado, significa que ele não vai pagar os 20 mil reais. Então ele vai deixar, além de todas as dívidas, mais essa para os seus familiares pagarem. Eu alugaria um carro importado caríssimo, visitaria algumas pessoas, chamaria os amigos para uma última partida de futebol, convidaria a moça mais linda da cidade, e agora vem vamos dizer, o lado desconexo da sua resposta, e procuraria a igreja. Na mesma noite sairia para jantar com essa mesma menina, com essa mesma moça, e depois iria no cinema com ela. Então ele ia fazer mais ou menos assim um programa de igreja, restaurante e cinema no mesmo dia. E como essa maior parte das respostas que eu encontrei foram dadas por homens, e eu fiquei imaginando como os homens dessa geração podem ser tão narcisistas, como podem ser tomados de uma falta de ética terrível, até mesmo sabendo que iria morrer no espaço de uma semana, ao ponto de tomar por empréstimo 20 mil reais, sabendo que não poderia pagar. Como a maior parte das respostas, repito, foram dadas por homens, eu fui atrás, eu tive a curiosidade de descobrir o que as mulheres pensavam a respeito do assunto. E foi então que eu tropecei num site chamado Finanças Femininas e conheci uma jornalista
Eu nunca havia ouvido sobre ela e nunca havia lido nenhum artigo dela, chamado Karina Alves, 31 anos. A minha filha mais nova é mais velha do que a Karina Alves. E o que me deu muita curiosidade foi por que uma jovem assim, na glória máxima da sua vitalidade, escolheu um assunto tão sombrio para escrever e se envolveu também numa pesquisa, ela com um olhar do mercado financeiro, porque ela escreve um site falando sobre atividades no mercado financeiro para mulheres. E tirei 5 minutos para ler o curto texto, curto artigo que ela escreveu e fiquei surpreendido. Respondendo à pergunta, o que você faria se soubesse que iria morrer? Passaria a gastar mais? A comer mais? Ou a beber mais? Ela conclui no seu artigo. Um estudo recente mostrou que, ao parar para pensar na morte, o que ganha valor é o futuro e não o presente. Como Karina Alves é consultora financeira, ela fez a pesquisa motivada pelo seu senso de missão, para ajudar as mulheres a organizarem a sua vida financeira para morrerem de forma menos, eu diria, menos pressionada. E então, movida pelo seu senso de missão, ela escreve sobre o tema. Eu fiquei realmente meditando naquilo e pensando se todos nós cristãos, nesta manhã, temos algum senso de missão. Não é se nós temos missão, porque missão temos, mas se temos nós compreensão e sensibilidade para com a obra missionária. Se as nossas perspectivas futuras falam mais alto do que as nossas perspectivas presentes. E se movido por esse senso de missão, a gente compartilharia do nosso tempo, da nossa vida, da nossa fé e dos nossos recursos para que no futuro outras pessoas pudessem gozar da mesma alegria e certeza da salvação que nós temos. Esta semana, ouvindo um vídeo do falecido R.C. Sproul, infelizmente não legendado, e eu imediatamente convoquei alguns moços da igreja para a gente legendar esse vídeo do R.C. Sproul, num debate que era muito comum dele, fazer alguns debates, reunir jovens em sala de aula, investir no pensamento teológico junto à juventude. Um dos jovens lhe perguntou: pastor, como devo me comportar? O que eu devo sentir? Quais as perspectivas verdadeiras para que eu consolide definitivamente em minha mente e coração que sou um homem salvo? E a resposta de R.C. Sproul falou profundamente o meu coração. Entre outros sinais que ele aponta da certeza da salvação, ele disse uma que muito tocou o meu coração, talvez pelo meu próprio comportamento, temperamento, maneira como Deus arrumou essa área da alma na minha vida. E ele diz o seguinte: observe se no seu coração há afeto por Jesus. Observe se você o ama, e o ama de uma maneira tão grande que você seria capaz do mais extremo sacrifício em nome desse amor. E se você encontrar no seu coração esse profundo afeto relacionado ao grande mandamento da lei, que é amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, saiba que nenhum ser humano desenvolve sozinho
por si mesmo, por escolha própria, amar Jesus desta maneira. O capítulo 26 descreve os últimos acontecimentos da vida de Jesus, e ele é um grande mural onde nós encontramos as várias cenas que antecederam a crucificação. É como se você prendesse fotografias daquela semana inteira para ter uma ideia do que aconteceu com Jesus na sua última semana de vida. E trata-se de uma seleção de cenas muito importante, porque estas cenas foram eternizadas pelo Espírito Santo para descrever o que aconteceu na última semana antes da crucificação daquele que foi destinado, que nasceu para morrer como verdadeiro sacrifício pelo pecado. Jesus, no capítulo 24, prega o seu conhecido sermão profético na saída do templo em Jerusalém. Se os irmãos voltarem um pouquinho as páginas da sua Bíblia comigo, aqui no capítulo 24, versículo 1, lerão: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. E ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E engata, a partir disso, essas palavras introdutórias, o sermão profético, que toma todo o capítulo 24 e o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Ele vai focar nesse sermão profético, nesse último, talvez, esse último ciclo do ministério terreno de Jesus, a sua última semana, uma semana intensa, pesada, de muito trabalho e sofrimento. E ele abre essa semana com um sermão profético falando de assuntos como a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, o julgamento eterno, a parábola do servo bom e mau, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, e por aí segue até o capítulo 25, e ele termina o capítulo 25, e o capítulo 25, terminando, é o fim do sermão profético. E ele abre o capítulo 26. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E eu fico pensando, se eu fizesse essa pergunta a Jesus, o que você faria na sua última semana de vida? Ele não pediria 20 mil reais emprestado para comprar um caixão. Ele não iria a um cinema em Jerusalém porque não havia cinema naquela altura. Ele não iria a um rico restaurante, talvez aí um Jerusalém Grill, não é? Uma churrascaria que serve ovelhas de todos os gêneros e feitios, frita, assada, um bife de carneiro, uma perna de cordeiro. Não. O que Jesus fez na sua última semana de vida, não somente cônscio da sua morte, mas descreveu todo o quadro e todo o cenário, pintando um quadro do seu próprio sofrimento. Ele sabia que iria morrer de morte violenta, ele sabia que iria morrer crucificado, faz menção desses fatos. E aí o que Jesus faz? Jesus faz missão. Jesus faz missão. Se eu estivesse na minha igreja, eu pediria para que a congregação repetisse. Mas como eu não estou, eu não sei se este é o hábito, eu posso fazer? Posso fazer, pastor? Então podemos dizer juntos, na última semana de vida, o que Jesus fez? Jesus fez missão. Ele não perde consciência de missão. Pelo contrário, ele ativa a sua consciência de missão e sai
da porta do templo em Jerusalém, naquele dia, depois de ter pregado essa joia da homilética cristã, falando de todos os tempos, revelando cada fato, cada elemento, e ele caminha, ele faz uma caminhada dali até Betânia, de 10 a 12 quilômetros aproximadamente. Termina o sermão, ele reúne seus discípulos, o sermão foi entregue, e Jesus, em missão, sabendo que iria morrer em uma semana, caminha 10 quilômetros para reunir um grupo de amigos discípulos na casa de Simão o fariseu. Ele sai dali, caminha 10 quilômetros até a casa de Simão o fariseu para reunir-se com o seu grupo de discípulos e amigos. Moral da história, Jesus caminhou para fazer missão. E ele foi até um grupo pequeno que ele tinha lá em, como é que se chama? O pastor me falou, grupos multiplicadores, não é isso, pastor Jude Clay? Então ele caminha até um grupo multiplicador dele em Betânia e reúne o seu grande amigo Lázaro, suas duas irmãs, Simão o fariseu e muito provavelmente alguns ouvintes, fariseus tanto quanto Simão, que faziam parte daquele grupo de estudo bíblico, e foi jantar. Então ele passa manhã e um pedaço da tarde no templo em Jerusalém, prega o sermão profético na saída do templo e dali caminha até Betânia para reunir o seu grupo de discípulos amigos. Porque de todos os discípulos que Jesus teve, e ele teve muitos, a Bíblia salienta a sua amizade com Lázaro e com suas irmãs, Marta e Maria. A Bíblia salienta que muitas vezes ele encontrou descanso em Betânia e talvez cansado do dia, ele foi fazer missões, mas dessa vez um tipo de missão que envolvia muito afeto, cuidado, carinho. Ele foi ter com seus amigos discípulos. Nós, às vezes, imaginamos missão de uma forma bastante romântica, não errada, apenas incompleta. Jesus foi jantar na casa de Simão o fariseu e foi se reunir com seus amigos. Então, se você perguntasse a Jesus o que você faria na sua última semana de vida, ele iria lhe responder: eu faria missão, estreitando relacionamentos, estando com os meus amigos, estando com as pessoas que eu amo, estando com o meu grupo pequeno que eu venho alimentando de discípulos, formando discípulos. Ele não fez uma grande campanha, ele não fez uma grande concentração de pessoas onde ele pudesse, poxa, eu estou na minha última semana de vida, eu tenho que pisar fundo no acelerador e eu tenho que dar testemunho para o maior número de pessoas possível. Não, ele não fez isso. Ele procurou o grupo pequeno dele, o grupo de amigos, o grupo seleto, e se sentou para fazer a sua refeição. E talvez, preste bem atenção, porque esse talvez seja o ponto mais fundamental da história e do sermão. Foi a última lição dada àqueles discípulos. Faltava uma a dar aos 12, que foi o chamado lava-pés, no João capítulo 13. Mas este evento foi a última lição dada por Jesus ao seu grupo pequeno em Betânia. E ele chega lá, se senta-se à mesa. E era uma posição muito diferente daquela que nós usamos ao nos assentarmos à mesa. É como se Jesus estivesse sentado assim, mais ou menos, num divã. Só para vocês terem uma ideia. E eu não sei, vou colocar esse divã entre aspas, senão você pode interpretar, você que estiver um pouco desatento, que Jesus está fazendo uma sessão de psicanálise. Não é nada disso.
Ele simplesmente se pôs à mesa numa posição oriental, com a cabeça voltada um pouco mais para perto da mesa e os pés longe da mesa. E acontece um episódio que não é de grande complexidade teológica. A última lição de Jesus foi muito simples e por isso eu comecei o sermão nessa manhã falando de que minha missão aqui seria falar de um assunto muito simples. Ele se senta e, embora as referências em Betânia fossem a casa de Lázaro, desta vez quem hospedou o banquete foi Simão o fariseu. A descrição do episódio no Evangelho de João, capítulo 12, do verso 1 ao 8, diz que Lázaro estava neste último banquete. Lázaro, aquele que havia morrido e já era um morto de 4 dias quando Jesus o ressuscitou. E naquele banquete a sua messianidade foi exibida de forma exuberante, gloriosa, como eu não quero perder a oportunidade de expor aos irmãos que só há salvação em Jesus, o nosso amado Senhor. E expondo a sua messianidade, pois com Lázaro a tiracolo, ele estava dizendo, toda a comunidade sabia, esse homem esteve morto 4 dias enterrado. E aí está quem tem o poder de ressuscitar mortos. Sua messianidade foi exibida. Lázaro comendo à mesa e todos olhando para aquela figura que ressuscita mortos. Que extraordinária exibição da messianidade. Última lição. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não é só o caminho, ele é o único caminho. E todos que estavam ali, fariseus, homens ortodoxamente bem formados na fé judaica, se eu não estiver enganado sobre a formação dos fariseus, eram homens que tinham o Pentateuco, minimamente o Pentateuco todo decorado. Mentes brilhantes, mas infelizmente olhos apagados. E olhos apagados e corações mais apagados ainda. De repente, entra uma mulher, Maria. Eu a apelidaria, eu lhe daria a alcunha de a faminta. Porque ela não perdia uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus sentada aos pés de Jesus. Não se portava das críticas que a sua irmã, Marta, lhe fazia, porque Marta era uma workaholic. Era uma mulher que não parava de trabalhar, ela queria servir de qualquer forma. Marta limpava o chão, fazia comida, ao mesmo tempo vigiava a panela no fogão de lenha e o pão no forno de barro. Queria servir bem Jesus. E ela faz mais uma vez. Deixa a irmã servindo sozinha na casa de Simão o fariseu, que nem era a casa dela. E ela vai protagonizar, naquele ambiente final, da última lição àquele grupo dos discípulos, uma das mais belíssimas cenas do Evangelho. Ela pega um vaso de alabastro, uma pedra branca com a qual se esculpia e fazia os finos vasilhames de perfume. Com o bálsamo mais puro, chamado de nardo. Esse bálsamo, ele era extraído, ele era produzido a partir de uma especiaria das flores de uma gramínea.
E as flores têm um tom muito bonito, é um branco com uma cor de rosa misturado, que naturalmente cresce na Índia, na China e no Nepal. Portanto, era uma especiaria importada. Ela não foi qualquer perfume que cobriu Jesus para prepará-lo para o seu sepultamento. Ela entra, quebrando todos os protocolos possíveis e imaginários da cultura judaica, quebra o vaso de alabastro e derrama o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Talvez nós não tenhamos ideia do valor dessa especiaria. Mas Judas Iscariotes, aquele que sabia tudo acerca de dinheiro, perguntava qual era a cotação do dólar, o Judas sabia. Qual era o melhor movimento, o melhor papel do mercado, Judas sabia. Judas, na verdade, quando nós acompanhamos a sua vida e a evolução da sua vida, tinha como Deus Mamon. A Bíblia diz que ele era o tesoureiro da equipe de Jesus e que extraía das bolsas, subtraía dinheiro. Portanto, um homem começa com um chamado e termina como um ladrão. E Judas colocou um preço naquele perfume, 300 denários. Um denário era o salário de um dia de um operário, de um trabalhador comum em Israel. Se você fizer a proporção, tomando como base um salário mínimo, 300 denários ou 300 dias de trabalho de um trabalhador comum brasileiro seria 10 mil reais. Eu não vou fazer o cálculo do seu salário, mesmo porque também faria o papel de um espírita e não de um pregador cristão. Tenho a menor ideia de quanto você ganha. Mas eu quero só apenas dizer para você fazer um cálculo proporcional do que foi o investimento daquela mulher sobre a pessoa de Jesus, preparando para o seu sepultamento. Foi, a cada R$1.000 do seu salário, a proporção é de 10 mil reais para o valor do perfume. Portanto, proporcionalmente, se você ganha 2 mil reais, 20 mil. Se a renda da sua família é de 10 mil reais, aquele perfume teria proporcionalmente o valor de 100 mil reais. E ela, sem nenhum problema, ninguém perguntou de onde ela tirou o dinheiro. Eu fico me perguntando, quando leio o texto, aí meu olhar de pregador, eu fico tentando me perguntar onde foi que ela foi buscar 10 mil reais. E imagino, será que a família tinha um cofre comum? Imagino. Será que ela tinha esse dinheiro escondido, depositado em algum lugar? Qual era a atividade profissional, produtiva de Maria para que ela pudesse ter essa pequena fortuna para gastar num jantar? E não é com a comida, é derramando esse precioso nardo, esse valor exorbitante sobre a vida de Jesus. E aí acontecem as reações dentro do grupo de discípulos. Todos ficaram chocados com aquilo. E disseram, conversando entre si, como pode ele aceitar uma honra dessa? Porque nós poderíamos vender esse perfume por 300 denários e dar aos pobres. Interessante, né, irmão? A argumentação para fugir das coisas perfeitas é sempre o pobre. Porque nós precisamos de um governo para atender aos pobres. Nós precisamos de uma política pública para atender aos pobres. E Jesus disse, primeiro, as coisas que vêm em primeiro lugar, deixai-a. Ela está derramando a sua preciosidade em minha honra. E como é bom quando a gente cresce numa igreja e quando a gente cresce na fé
colocando a nossa preciosidade e até mesmo os nossos pequenos tesouros à disposição de nosso Senhor Jesus Cristo ao ponto de derramá-lo. Você saberia me dizer mais ou menos o cálculo da sua salvação? Nós não temos ideia. E da salvação de outros, menos ainda. Nós não fazemos ideia. E essa mulher nos dá uma grande lição. Ela derrama sua preciosidade sobre Jesus. J.C. Ryle, um bispo da igreja anglicana que já foi ordenado ao episcopado já velho, num dos seus comentários sobre o texto no Evangelho de João, ele diz assim, eu vou ler, ipsis literis, palavra por palavra, abre aspas, há muitos cristãos professos que possuem um espírito semelhante em nossos dias. Milhares de pessoas batizadas não podem entender qualquer tipo de zelo em favor da honra do Senhor Jesus Cristo. Aconselhe-os a gastarem o seu dinheiro no desenvolvimento do comércio, investirem no progresso da ciência, e eles aprovarão este conselho, reputando como correto e sábio. Conte-lhes sobre qualquer despesa realizada na pregação do Evangelho em nosso país ou no exterior, a fim de propagar a palavra de Deus e o conhecimento de Cristo na terra, e eles dirão francamente a você que consideram isso um desperdício. De que lado eles estariam nesse último encontro de Jesus com seus amigos discípulos? Eles estariam do lado de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Irmão, amando você como um mandamento de Deus sob o qual eu estou e todos nós estamos, perdoe a audácia de lhe fazer essa pergunta. De que lado você está? Do missionário que naquela última semana de vida, tendo consciência, tendo perfeita compreensão da sua missão, segue para Betânia e é honrado por uma simples mulher, porque era assim naquela cultura judaica, uma simples mulher. Ou você estaria do lado de Judas Iscariotes, entendendo que todos os gastos que são colocados sobre a pregação do Evangelho, sobre a obra missionária, sobre o trabalho de Cristo no mundo, sobre a expansão da mensagem da salvação por todos os lados da cidade, do estado, da nação, ou você entenderia isso como um desperdício? As palavras de Jesus ainda tocam o meu coração. Disse, deixai-a. E não fez só isso. Jesus imortalizou esse ato, dizendo que onde quer que fosse pregado esse evangelho, esta mulher seria lembrada. Seu ato seria lembrado para a glória de Deus. Irmãos, Fidel Castro foi conhecido pelos seus longos discursos. Eu tentei ouvir alguns, tentei ler outros, mas ele não só era um péssimo orador, ele era cansativo. Você se lembra de algum discurso de Fidel Castro? Não. Você se lembra de algum discurso de Getúlio Vargas? Não. Você se lembra de algum discurso de algum outro presidente, de algum outro rei,
de algum outro imperador. Não. Porque eles não foram imortalizados pela vontade de Deus. Essa mulher, sem abrir a boca, imortalizou um discurso em nome do louvor, da honra e da glória do único Salvador. Portanto, despejar sobre Jesus seus tesouros. Outro dia eu estava pessoalmente orando e, perdoe-me abrir um pedaço da minha vida secreta aqui no púlpito e falar essa manhã. Eu estava pessoalmente orando. Depois de ter visto a belíssima produção de Paulo, apóstolo, e eu disse, meu Deus, eu vivo numa sociedade que não há mais martírio. Toda perseguição que eu possa vir a sofrer pela causa do Evangelho será uma perseguição ideológica. Quem sabe podem se atrever a queimar nossos templos. Quem sabe também podem se atrever governos futuros a nos fazer provar de vexame, uma vez que a zombaria já não lhes satisfaz mais. Tirar tudo de nós. Tirar nossos templos. Tirar nosso direito de culto. Remover de nós a alegria da reunião comunitária. E eu dizia a Deus, meu Deus, como eu posso entregar toda a minha vida em sacrifício ao Senhor? Como eu posso derramar toda a minha vida em nome da pregação do Evangelho? E aí comecei a me mentalizar de que eu vivo para isso. Você é um advogado que também vive para isso. Você é um engenheiro que também vive para isso. Preparando meu filho para a obra missionária, eu dizia para ele, filho, crente não tem profissão. Ele disse, como assim, pai? Eu disse, crente tem promissão. Quer dizer que você sua empresa vai pagar você para você andar pelo mundo inteiro pregando o Evangelho. E sempre que ele vem das suas viagens de trabalho, ele chega para mim e diz, pai, estive reunido com engenheiros executivos da GE, estive reunido com engenheiros de tal firma, daquela outra firma, lhes falando de Jesus, do amor de Jesus, da graça de Jesus. Mas ele é o tipo de aquele crente que entende que o domingo é dia do Senhor, os irmãos compreendem, né? Aí diz, pai, não dá para gravar ao vivo, para eu participar do culto mesmo à distância, que eu não consigo ficar longe da igreja. Eu não consigo ficar longe de irmãos, da comunidade, da fé, da palavra. Irmãos, amados de Cristo. Eu estou aqui nessa manhã para dizer aos irmãos que não existe divórcio entre missão e afetuosidade. Quando nós nos convertemos e trazemos conosco o homem todo. Nós não trazemos uma parte de nós. Nós não entramos na igreja e deixamos determinados elementos do lado de fora. Nós entramos na comunidade dos santos para sermos discipulados, orientados para sermos discípulos. E todo discípulo está em missão. Na minha juventude, já casado com a Lourdes, embora não pareça, eu ainda conservo uma textura ainda aveludada na minha pele. Se os irmãos quiserem comprovar isso, verão. Mas eu sou casado há quase 40 anos. E na minha juventude, eu tinha 22 anos quando comecei a entregar dízimos dobrados na minha igreja. Um dízimo
para manter a casa de Deus e a pregação do evangelho local e edificação dos santos naquela localidade, porque não há uma viva alma que não valha você derramar tudo que te é precioso sobre a casa de Deus, sobre a casa de oração, onde o Cristo Todo-Poderoso é pregado e honrado. E o outro dízimo nós entregávamos para a obra missionária. Igual valor. Vivi anos da minha vida entregando dízimos dobrados. Nunca tive problema para dar. Quando cheguei no campo missionário, entreguei toda a indenização do meu trabalho. Toda. Não foi uma, nem duas, nem três, nem R$4, ou tudo que compreendia aquele acordo final de um trabalhador com a sua empresa. Eu era funcionário de uma instituição financeira aqui no Rio de Janeiro e ganhava um salário que eu não gastava no mês. Não gastava no mês. Aí pegamos aquilo, meu amor, tudo bem com você? Tudo bem. Uma igreja num estado de revitalização, 18 membros, e ofertamos integralmente aquele valor como parte da nossa consciência de chamado missionário. Eu tinha 27 anos. 2 filhos pequenos. E a Lourdes levou e colocou na mala 4 garfos, 4 facas, 4 colheres. E eu perguntei, mulher, por que cargas d'água você trouxe 4 garfos, 4 colheres e 4 facas? Não, é que se a gente não tiver nada, se a gente não tiver teto sobre a gente, se a gente não tiver a menor condição de sobreviver minimamente, pelo menos a gente não come com a mão, né? Dizia Lourdes. E lá ficamos num período de 7 anos servindo como missionário naquele lugar, apoiando os trabalhos na África lusofônica, e algumas vezes encarregado de pesquisar campos de refugiados de guerra para plantar igreja, para levar o evangelho. Terminando. Queridos, que os irmãos tenham a sensibilidade e que venha sobre vós essa manhã uma forte convicção do Espírito a que os irmãos se derramem pessoalmente e derrame também seus recursos em honra a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é que você será diferenciado por conta disso. Lá no céu, você ainda será um servo imperfeito, você ainda será um servo salvo pela graça, você ainda será um simples instrumento de propagação do Evangelho. E foi para isso que nós fomos chamados. Você quer descobrir qual é o sentido da sua vida? O sentido da sua vida não é ganhar dinheiro, porque o ímpio pode fazer isso. O sentido da sua vida não é você ter uma casa na cidade, outra no campo, outra na praia. Qualquer mortal pode fazer isso. Mas só os salvos podem pregar o Evangelho. Só os salvos pela graça. Que Deus abençoe. Pastor Judiclei. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.